Antes do vídeo começar, eu quero pedir pra vocês terem uma conversa saudável nos comentários, tá bom? E críticas com respeito, por favor. Porque se quiserem me xingar ou xingar o vídeo, saiba que você vai ser ocultado e não vai ser nem por mim. Então zero chances de eu ver seu comentário, tá bom? Então discordem com educação, vocês vão até receber coraçãozinho, porque eu não ligo de discordarem de mim. Apenas não quero que xinguem minha pessoa ou então o vídeo, tá bom? Porque aí já é outros 500 e será ocultado facilmente. Obrigado por me ouvirem até aqui e agora bora pro vídeo. Porra nenhuma. Nossa, mas eu vou ser muito chato nesse vídeo aqui, já tô vendo tudo. Porque, assim, eu odeio chips, tá? Isso não é segredo pra ninguém. Eu odeio chips, velho. Porque, rapaziada, o que a rapaziada chipa é bizarro, tá ligado? É estranho. Eu já vi isso em vários lugares, tá? Principalmente quando é chips de Honkai, mano. Tipo, é uma loucura. A rapaziada fez o odiar Yuri, mano, do nada. E antes eu até gostava de Ciri e Bronya juntas, tá ligado? Só que hoje em dia é bizarro, porque o pessoal, né, transformou Yuri em uma espécie de seita satânica. Tipo, o pessoal tem que seguir isso e acabou, tá ligado? Eu exagerei bastante nessa última parte e eu vou exagerar durante o vídeo, né? Então, por favor, me perdoem aí, tá, gente? Porque se eu ficar com essa falta de respeito é porque é de mim, tá ligado? Eu vou acabar soltando coisas que eu não devia. E como já disseram antes, né? Eu sou meio ingênuo com esse tipo de relação, tá? Por isso que eu odeio o chip. Mas não é nenhuma mentira, tá, gente? Tipo, vocês da fandom de Honkai realmente fizeram odiar Yuri, tá ligado? Tipo, nem é só da fandom de Honkai, de outras fandoms também. Eu não vou nem entrar aqui no caso de ZZ, tá? Porque o que fizeram com a César ali foi sacanagem pra caralho. Tá bom, mas chega de falar disso. Bora iniciar a nossa lista aqui, tá? Será meio que 5 chips que eu acho horrível, lixo, e 5 chips que eu acho interessante. Pra vocês terem noção o quanto eu gosto de chip, né? Nem tô descrevendo eles como bom, tô apenas descrevendo ou como interessante ou como lixo. É isso. Mas ainda assim eu tenho que admitir, tem um chip que eu acho bem legal pra caramba, tá, gente? Que é o seu dedo no botão do like, tá bom? E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho. E agora bora pra lista. Himeko e Kafka, chip horrível. Cara, eu já considero esse daqui um dos piores chips que eu já vi na minha vida, tá ligado? Tipo, é bizarro isso aqui, gente, é estranho. Porque caramba, mano, vocês estão shippando dois personagens que apenas tiveram uma interaçãozinha, e ainda são descritas como inimigas. Inclusive, se eu não me engano, teve uma missão, né, que a gente faz, né, pra ajudar a Kafka, e a gente até conta pra Himeko, né, e meio que a Himeko descreve, né, que ela não gosta da Kafka, então, por favor, né, gente, vamos ser sinceros, tá ligado? Vocês estão shippando porque sim, tá ligado? É simples assim. E eu esqueci de dizer, né, mas um dos motivos que eu odeio chips é porque eles não têm lógica, tá ligado? É até por isso que eu odeio os chips que são porque sim, né? E eu sei, rapaziada, que o Corujão chamou a Himeko, né, pra falar das habilidades da Kafka, mas convenhamos que a Himeko, né, soltou várias farpas ali também, tá? E eu também queria entender, né, qual é essa forçação da Royal pra chamar Himeko pra falar das habilidades da Kafka, em vez de um Blade, uma Silverwolf ou um Sen, tá ligado? É loucura isso aqui. Pô, na moral, eles perderam uma chance absurda de colocar o Hélio, tá ligado? O gato pra falar, seria bem interessante. O gato falando lá, né, das habilidades. Pô, mano, era muito melhor, velho. Mas não, a Royal quer forçar, né, e entregar isso. E eles estão mirando em agradar os fanfiqueiros. E é isso, né, rapaziada? Pra mim, isso é um chip forçado por causa disso, né? Vamos agradar os fanfiqueiros porque sim. Chip interessante, Desbravador e Firefly. E aqui vocês podem considerar tanto Kaelus, tanto Stelle, tá? Não vai mudar nada, é a mesma coisa. E aqui não tem nem conversa, né? O próprio jogo tava shippando, apesar de os chips que a Royal faz em cima dos personagens são bem forçadinhos, tá? Mas eu vou passar pano pra isso, porque pelo menos na partida, tá? Quando nós tava jogando lá em Penacone, deu de ter um gostinho bom, tá ligado? De uma amizade que poderia avançar pra um relacionamento. Tipo, deu de perceber algumas coisinhas ali, tá? Principalmente com os outros personagens, né? Que estavam vendo eles dois correndo pra cima e pra baixo em Penacone e estavam falando que eles estavam no encontro, basicamente. Fora que a gente teve mais encontros com a Firefly, se eu não me engano. A gente teve aquele lá, né? Que foi com a Firefly holograma, que eu nem sei se é canon. E a gente também teve aquele lá, né? No finalzinho de Penacone, antes de capar o beco de lá. Inclusive, né? Naquela missão de videogames, né? Que a gente faz lá em Penacone, né? O jogo diversas vezes, né? Coloca lá, né? Pra gente fazer, tipo, uma interação assim com a Firefly, tá ligado? Pelo menos nas questões que eles colocam pra gente escolher. Então eu senti que não foi forçado, tá? A Royal querer shippar esses dois aí, né? E jogar em cima da fandom. Tipo, não senti forçação nessa parte aí, tá? Então, até em Anfores, né? A gente percebe isso quando a gente tem interação com os caçadores estelares, né? Apesar de eu não achar isso canon, a gente conversa mais algumas vezes com a Firefly, né? Pelo menos naquele mundo imaginário lá, né? E a gente consegue tirar algumas coisinhas de lá também. Inclusive, né? Pros jogadores, né? Que escolheram a Firefly, né? Pra entregar o presente de 10 tiros, né? Vai ser bastante interessante ver o que ela vai dizer pra gente, né? No caso. Então eu não vejo problema nesse chip aqui, tá? Acho ele interessante. Então, Stelle ou Kaelus, né? Com Firefly é um ótimo chip, tá bom, gente? É interessante. Black Swan e Acheron, chip horrível. Eu sei que muita gente vai vir aqui falar, mas Doma, e aquela dança romântica? Nossa, põe dança romântica nisso, tá? Uma coisa que eu tenho a adiantar aqui pra essa galera é que a Black Swan e a Acheron acabaram de sair pra desconhecidas pra uma amizade, tá ligado? E eu tô falando isso no fim de Penacone. E vou até pegar um exemplo aqui, tá? Porque a amizade hoje em dia virou barraco, né? Porque, se eu não me engano, né? Antigamente muita gente shippava, né? O Ichigo e a Rukia, só que eles dois eram amigos, tá ligado? E não fazia o menor sentido você shippar eles porque eles dois são amigos, cara. Tipo, é amizade, caramba. Parem de querer transformar a amizade de um casamento, tá ligado? Os personagens não podem nem mais ser amigo que virou casamento, é isso. Vou até botar aqui a fala do narrador, tá ligado? Que eu acho que define bem isso. Só que uma dinâmica de amigo. Só que na internet, se você é amigo, você se come. Se você se odeia, você se come. E se você se gosta, aí não pode. Aí você não vai ficar junto.
Mas se você se odeia ou é só amigo, aí vocês podem se comer à vontade. É basicamente isso, tipo, a Acheron até fala, né, que naquela dança ela sentiu calor e blá blá blá, só que, gente, pelo amor de Deus, ali foi a primeira vez que a Acheron dançou, cara, é lógico que ela sentiu alguma coisa ali naquela dança, mas com certeza não foi romance ou algo do tipo. Isso aí só existe na cabeça de João Fiqueiro, porque se tem uma personagem que eu acho que não se dá bem, assim, de forma de casal com nenhum outro personagem, seja masculino, feminino, caralho, a 4, não combina, é a Acheron, tá bom? Apesar dela ser irmã do Zoro em ser perdida e também solar, a gente tem que lembrar que a Acheron também, né, carrega um passado bastante obscuro. A Acheron e Black Swan é o chip mais forçado de Honkai Star Rail. Tem outros chips aí que são criminosos pra caramba, mas Acheron e Black Swan é tipo o chip mais forçado assim, a partir do momento que a gente vê que a Royo jogou isso na nossa cara e pronto. E com que base eu falo isso? Bom, no curto animado da Acheron, a gente teve um foco nela e na Black Swan em uma dançazinha, apesar de mostrar assim, né, o quanto obscura a Acheron pode ser. Ainda assim, gente, o foco não foi só na Acheron. Ali também tivemos a Black Swan falando e blá blá blá. E essa parte, né, simulando as memórias da Acheron é bastante interessante nesse curto animado. O problema é que em vez de botarem uma dançazinha, né, só pra agradar os fanfiqueiros, porque não colocaram uma animação assim, né, mostrando a Acheron Oni, uma Raiden Mei versão antiga da vida. Esse curto animado da Acheron, né, só não é pior do que o curto animado lá da Festial, porque pelo menos eles não colocaram, né, os dois generais ali pra dançar um pagode do nada. Tipo, cara, é extremamente chato quando eles desviam, né, o foco de um personagem. Agora, tipo, querer compartilhar, né, o destaque de um personagem de uma animação é sacanagem pra caramba. Principalmente, né, porque eles só quiseram intensificar, né, esse chip aí, tá? Porque realmente, esse chip aí não tinha força nenhuma. Na verdade, eu acho que nem existia, porque nenhum doente olhava pra Black Swan e Acheron desse jeito, né? Só foram olhar isso aí depois dessa dança, praticamente. Então, realmente, né, a Royo é malandrinha, pô. Os caras gostam mesmo de agradar a parte deles, vou dizer assim. Então, eu acho esse chip horrível já por causa disso, tá, gente? Porque eu acho ele muito forçado. E essa forçação toda vem a partir do momento que eu penso que a Royo fez isso, né, intencionalmente, tá? Eles não focaram nas personagens, focaram em agradar uma parte. E é isso. Chip interessante, Himeko e o Welch. E, cara, eu tenho que adiantar uma coisa aqui, tá? O Welch carrega esse chip aqui nas costas, mas também tenho que afirmar outras coisinhas aqui também. Esses dois têm uma bagagem enorme lá de trás, tá? De muito tempo atrás, assim. Mas o que tá faltando é só a Royo trabalhar isso aqui em Honkai Star Rail, tá ligado? Mas como eles estão querendo forçar Kafka e Himeko, eu acho difícil isso acontecer, tá? O que eu acho bastante estranho, porque o Welch tá aqui pra salvar a vida da Himeko, tá ligado? O cara foi pra um outro mundo, pra um outro jogo, pra salvar a vida da Himeko, mano. Tipo, gente, pelo amor de Deus, tá ligado? Eu não consigo entender porque a Royo força pra ser um chip de Kafka e Himeko em vez de Himeko e Welch. Tipo, cara, eu não consigo entender, mano. Esses dois tem muita coisa lá de trás, muita coisa lá de trás. Só falta trabalhar agora em Honkai Star Rail. Só falta trabalhar agora em Honkai Star Rail, tá bom? E eu acredito 100% no faro da minha irmã, tá? Então, se ela falou que Himeko e Welch tem tudo pra ser um ótimo chip, assim, interessante, que não seria forçado e tal, eu vou acreditar nela. E que convenhamos, tá? Himeko e Welch é bem melhor do que Himeko e Kafka, tá bom, gente? E eu sinto muito, dói ouvir isso pra você, mas é a mais pura verdade, tá? Você apenas olhou pra uma mulher e outra mulher e automaticamente na sua cabeça isso virou um casal. Yang King e Jigwan vai se tratar. Eu acho que isso aqui define bem esse tipo aqui, porque era pra mim colocar Jingliu e Jigwan, né? Mas isso não seria tão criminoso assim, tá? Apesar de ter chips como Bailu e Danren, que eu acho criminoso pra caramba. Só que, sinceramente, quando eu descobri tá aqui o pessoal chipava Yang King e Jigwan, eu juro que eu quase pulei de um prédio, tá ligado? Então o que eu posso dizer? Vai se tratar, cara. Vai se tratar, vai fazer uma terapia. Se afasta um pouco da internet, pô. Porque isso não tá fazendo bem pra você não, velho. Não tá. Se você chipa esses dois, você tem problema, cara. Você tem muito problema. Depois me pergunto por que eu odeio chip, velho. Tipo, olha o que vocês chipam, velho. Na moral, mano. Isso é louco, velho. Isso aqui é doentio. Topaz e Aventurini, chip interessante. E eu quero adiantar aqui, né, e puxar já um gancho que tanto Topaz quanto Aventurini não servem como chip pra Jade, tá? Porque eles dois veem a Jade, né, como quase uma figura paterna, vou dizer assim, tá? Mas, sinceramente, se você chipa Aventurini com Jade ou Topaz com Jade, cara, vai se tratar também. Por favor, vai se tratar. Mas voltando aqui pra Topaz e Aventurini, eu quero adiantar que, tipo, um tempo atrás, eu jogaria esses dois aqui como um chip horrível. Mas, hoje em dia, eu acho que não. Não. Sinceramente não. Porque nos mínimos detalhes percebemos alguma coisa, tá? Aventurini e Topaz, eles têm uma amizade, apesar de não parecer. E essa amizade pode sim intensificar alguns momentos durante a partida, vou dizer assim, né? Porque nenhuma missão lá que a gente faz em Penacone, de certa forma a gente vê os dois brigando pra caramba. Teve um comentário de um moleque que eu tinha visto no YouTube, né? Que ele falou que Aventurini e Topaz, eles se pegam em off. E tipo, mano, eu sinceramente achei que esse cara ia meter o louco, tá ligado? Só que quando eu vi esse arco aí da missão, onde é que Aventurini e Topaz se encaram e começam a brigar assim, encarando um pro outro,
com olhares irônicos, um na cara do outro e até sorriso falso, velho. E era uma briga com os dois agindo de uma forma tão diferente, tipo, realmente parecia uma briga intelectual, só que massiva, só por gosto mesmo. Depois disso, eu comecei a lembrar do comentário do moleque, né, e comecei a pensar que, tipo, mano, esse cara não tava tão errado quanto eu pensei. Eu podia jurar que Aventurina e Topaz era um chip horrível, porque, tecnicamente, dois personagens que se odeiam é um chip horrível, tá ligado? Eu vou até botar aqui o narrador falando de novo. Só que uma dinâmica de amigo. Só que na internet, se você é amigo, você se come. Se você se odeia, você se come. E se você se gosta, aí não pode. Aí você não vai ficar junto. Mas se você se odeia ou é só amigo, aí vocês podem se comer à vontade. Mas Topaz e Aventurini, eu não senti que esse é o caso. Parece que eles dois estavam com tanta ironia nas escondidas, como se estivessem acobertando alguma coisa ali, tá? E quando a gente lembra, né, que a Topaz votou a favor do Aventurini sem questionar, sem falar nada, sendo que essa era a oportunidade perfeita pra ela se livrar dele, só que não, ela votou a favor dele sem, tipo, questionar nada. Tu fica muito nas entrelinhas e, tipo, a pessoa tem que pensar muito pra ver o que tá acontecendo ali, tá? Tanto que eu analisei bastante o diálogo deles dois, né, e depois foi até tirar umas prints pra me perceber um pouco sobre qual é a desses dois, tá? Porque tinha, né, a escolha, né, de você interferir na treta deles dois ou então deixar acontecer. E isso é naquela missão lá de Penacon, tá bom, gente? Que a gente tira foto com diversos personagens, a gente começa a trabalhar lá servindo bebidas e a gente encontra a Aventurina e Topaz lá, né, discutindo, tá ligado? No meio, tá ligado? É loucura isso. E eu não sei se foi de propósito da Arroio ou então eles apenas quiseram fazer um fanservice aí pra galera, mas eu tenho que admitir, tá, gente? A química desses dois nessa treta, os diálogos que eu vi ali é praticamente diálogos de dois personagens que são casados já há um tempo, tá? Posso estar exagerando, mas eu fiquei muito tempo nisso, tá? E essa foi a conclusão final. De certa forma, essa foi a conclusão final. Por isso que eu falei que o comentário daquele moleque lá até que fazia sentido, de certa forma. Então isso aqui é um chip interessante, tá? Eu tive que analisar várias vezes pra mim ver se eu não ia colocar esse negócio no horrível. Mas é interessante sim, é legal, é legal. A rapaziada aqui que chipa tem que ter uma consciência. Bom, era pra mim falar de 5 chips horríveis e 5 chips interessantes. Só que acabou que o vídeo ficou muito longo, tá bom, gente? Então talvez eu lance uma parte 2, dependendo do comentário de vocês aí, tá? Mas esse foi o vídeo, tá bom, gente? Tenha respeito aí nos comentários, por favor. E não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima. Quem manipular tá se dá certo e nós não erra, não.